E 12 minutos, o governo do estado tenta administrar essa movimentação aí dos policiais que começaram na noite dessa terça-feira a pararem atividades de forma parcial em alguns locais do estado do Ceará, como quem nos acompanha pelas redes sociais pôde perceber com as imagens que circularam nas redes sociais. Hoje, a Assembleia Legislativa volta a discutir a mensagem do governo do estado encaminhada à Assembleia Legislativa após um amplo debate com os representantes dos policiais militares. Os policiais dão demonstração de insatisfação, de descontentamento, ao mesmo tempo que o governo do estado reafirma as limitações para atender na plenitude as reivindicações apresentadas pelas associações que representam os militares. O clima é de preocupação entre muitos moradores de cidades do interior e da Grande Fortaleza, mas ao mesmo tempo o governo do estado tenta passar a informação e a imagem de tranquilidade, de controle da situação, porque está em jogo o interesse maior, que é a segurança da população. Jornalista Beto Almeida, nós vimos ao longo do dia de terça-feira, à noite também, pelas primeiras mensagens e informações que circularam nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, alguns focos de insatisfação e, paralelo a essa situação, o governo, por meio de nota, reafirmando sanções contra quem desobedecer à decisão judicial e punir os envolvidos nas manifestações grevistas. Luzenor de Oliveira, bom dia. Olha só, Luzenor, a gente já começou a perceber exatamente duas situações nesta movimentação dos policiais, bombeiros e militares. Uma é as possíveis ou as lideranças que estariam autorizadas a negociar em nome da corporação saíram desmoralizadas do processo. Saíram desmoralizadas do processo, e ontem, inclusive, se percebeu claramente um discurso já contrário, por exemplo, já criticando. Eu vi o soldado Noélio, por exemplo, com declarações, fazendo críticas à proposta que havia sido acordada na semana passada, da qual ele era membro integrante desta mesa de negociação. Mas, pelo menos, o soldado Noélio aqui dizia que o clima ainda não era de paralisação. O que se coloca claramente aqui, Luzenor, hoje, eu diria, a oposição criticando a proposta que foi acertada e encaminhada pelo governo à Assembleia Legislativa, como se isso também já não tivesse sido do conhecimento de todos na semana passada. O que eu estou querendo dizer aqui, Luzenor? É que esse momento exige bom senso, principalmente bom senso de todos. São 7 horas e 15 minutos. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Júlio César, usou uma expressão, Beto Almeida, que eu anotei ao ouvi-lo nessa participação do nosso repórter Carlos Silva, quando ele disse assim: é hora de afastar as tensões. Porque hoje na Assembleia Legislativa certamente será um dos temas do debate em plenário. A mensagem do governo do estado com reajuste salarial, encaminhada à apreciação dos deputados estaduais após um acordo com as lideranças que representam os policiais militares, volta a ser discutida, jornalista Beto Almeida, e está em tramitação na Assembleia Legislativa. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Zenô, a mensagem que nem estava prevista para entrar em pauta entrou, foi lida, está aí para iniciar a tramitação. Naturalmente que essa evolução da análise da matéria, Zenô, vai depender muito dessa capacidade de negociação que não está, logicamente, encerrada, as pontes não estão aí, como se diz, destruídas, o propósito é exatamente esse. Tem uma comissão de parlamentar aí que está procurando fazer essa mediação com a corporação da Polícia Militar, e é óbvio que se faça isso, e não é apenas porque tem a decisão aqui da Justiça Estadual, tem o entendimento do Ministério Público de que a greve dos policiais é ilegal. Esse entendimento, aliás, não é apenas aqui da Justiça Estadual. Lá atrás, em várias situações já especificadas antes, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento pacificado de que o exercício do direito de greve não é dado a policiais militares. Isso é claro. Então, assim, eu acredito que ninguém de bom senso espera que essas relações sejam esgarçadas, que
que o diálogo seja totalmente interrompido. Então, é possível que surja, e o mais rápido possível, um entendimento em relação a isso, Luciano. É lamentável você ver a mudança de postura, como eu falei anteriormente, por exemplo, de lideranças que vinham, inclusive, se capitalizando e vinham negociando e vinham tratando dessa questão da reestruturação da carreira policial, porque eu vi, por exemplo, algumas frases do soldado Noélio, que é o deputado, ele dizendo o seguinte: olha que o soldado Noélio esteve à frente das negociações, aprovou o que foi discutido e apresentado pelo governo como contraproposta da semana passada. E eu vou colocar aqui, ele diz o seguinte: ele diz que a proposta do governo não constrói uma diferenciação salarial entre algumas categorias. E essa é uma das críticas que ele diz. Ou se aumenta demais o salário do cabo, se aumenta demais o salário do cabo, falta dinheiro para aumentar o do terceiro sargento. Então, com o recurso que foi destinado, era impossível criar essa diferenciação. Por isso, essa casa pode avançar nesse sentido. Beleza, eu acho que a crítica é até válida, mas ele podia ter colocado e deixado isso muito claro lá na mesa de negociação. De repente você percebe assim uma nuance nas mudanças do discurso que eu acho que não constrói. Nós acompanhamos, Beto Almeida, o debate, as manifestações das esposas, dos próprios militares na Assembleia Legislativa. A gente, nesse momento, está no Jornal Alerta Geral, olhando para a sede do prédio do Legislativo Estadual, na Avenida Desembargador Moreira. E ao longo desses últimos 15 dias, 20 dias, tivemos essas negociações entre o governo do Estado, deputados estaduais como interlocutores, os próprios dirigentes de associações representativas dos policiais militares, e nesse momento a mensagem que disciplina esse reajuste salarial tramita na Assembleia Legislativa. E é mais uma oportunidade, mais uma etapa de discussão onde o governo do Estado pode ceder para atender a determinadas reivindicações. Agora, trabalhemos com uma certeza: o governo do Estado não tem condições, em qualquer situação, de atender a todas as reivindicações, a todos os pedidos de recuperação de salários correspondentes aos últimos 6 anos. O que pode acontecer, Beto Almeida, é um meio termo onde a corporação esteja satisfeita, trabalhe sem descontentamento, e a população se sinta segura diante do papel que precisa ser exercido por cada um dos nossos policiais militares. E ao longo do dia também, Beto Almeida, registrar que saíram boatos nas redes sociais em relação à paralisação em várias unidades da polícia, quartéis, batalhões, e a entidades ligadas aos policiais civis fizeram questão também de emitir uma nota para dizer que as delegacias da Polícia Civil estavam funcionando com normalidade. Exatamente, Luciano. A Polícia Civil soltou essa nota, emitiu essa informação de que não está aderindo à paralisação. Mas lembrando o seguinte, que ontem mesmo, nos corredores da Assembleia Legislativa, os delegados já estavam lá procurando lideranças do governo, os deputados da base aliada, porque eles não foram incluídos, logicamente, nesta etapa de reposição salarial que o governo está dando para os policiais e bombeiros militares. Mas lógico que o governo vai tratar disso. No entanto, eles já estavam se antecipando, iniciando essa movimentação e estão, inclusive, trabalhando, aguardando com uma proposta de reajuste salarial que eles estão aí para fazer ao governo de 31%, Luciano. Segundo eles, isso é uma reposição de 2015 para cá. Então, esse jogo de pressão, ele vai acontecer naturalmente na esteira do que for conquistado pelos policiais militares. E virá dos policiais civis, virá, por exemplo, de outras categorias como a da própria saúde, e virá de outros segmentos. Isso é legítimo, faz parte do processo. Eu não acho que nada disso é de se espantar, não. O que é, na realidade, de se espantar é a tentativa de simplesmente interromper o diálogo e se instaurar uma greve, uma paralisação que constitucionalmente ela é ilegal. O governo está certo até o momento em ser duro, tem que ser, tem que prevalecer, tem que cumprir a ordem determinada pela justiça. Exatamente. A sociedade entende a reivindicação da polícia, mas mais uma vez, e a gente já experimentou essa sensação, nenhum cidadão se dá o direito de contribuir ou de entender uma greve dessa que põe em risco
a sua própria segurança. Então não dá. Você não pode, a sociedade não pode ficar, Luzenor, a cada movimentação policial. É por isso, como eles integram os órgãos de segurança, como eles fazem parte do próprio Estado, é aí que exatamente não é possível a categoria policial fazer greve, Luzenor. Beto, as imagens que circularam nas redes sociais nas últimas 24 horas e também imagens transmitidas pelos sites de notícia e emissoras de televisão mostram o ex-deputado federal e pré-candidato a vereador em Fortaleza, Cabo Sabino, como um dos líderes do movimento de paralisação na 18ª companhia, no 18º batalhão da Polícia Militar lá do em Antônio Fortaleza. Bezerra. Surgiu também essa interpretação de que por trás do movimento existiria ou existe esse interesse político eleitoral com vistas às eleições deste ano. É uma vertente que, se interpretada de forma real, pode gerar desgaste para os próprios policiais, porque o governo do estado tem o argumento de dizer que, ao sentar à mesa de negociações, aprofundou todas as discussões e teve a mensagem, teve os índices de reajustes salariais endossados pelas próprias associações que, nesse momento, são acusadas de descumprirem esse acordo com o governo do estado. Repito, as expectativas estão voltadas para a manhã de hoje na Assembleia Legislativa e todos nós vamos esperar que construamos, que seja construído o diálogo, mantido o diálogo, para que nós tenhamos policiais satisfeitos e o governo do estado em condições de pagar o compromisso a ser assumido com a reajuste salarial. E além disso, você falou aí no Cabo Sabino, né, que é pré-candidato a vereador acho que é pelo Avante, né, o partido do Cabo Sabino, Luzenor, e claramente ele está tentando ocupar esse vazio que ficou aí das lideranças que perderam representatividade. Incluindo aí, lógico que não apareceu até agora, por exemplo, você não vê nas redes sociais do Capitão Wagner nenhuma declaração, nada. O Capitão Wagner deve estar pisando em ovos, porque sabe que qualquer ação dele pode ter reflexo direto na pré-candidatura dele à Prefeitura de Fortaleza, mas Cabo Sabino está tentando ocupar esse vácuo claramente.